Senhor, eu convido você a nós abrirmos no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 9. Capítulo 9, eu lerei o verso 2, o verso 5, o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 9, e versículo 7. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Versículo agora de número 5. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Versículo 6, vamos ler bem forte juntos, mesmo assentados. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Mais uma vez, feche os seus olhos, oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nós somos sedentos da Tua santa palavra. Que o Teu Espírito edifique as nossas vidas. Que cada dia da nossa caminhada sobre essa terra, Senhor, nós tenhamos fome da Tua santa palavra. Que o Senhor possa, nessa hora que ela foi lida e nós a recebemos com fé, que o Senhor edifique as nossas vidas. Ó Deus, que nesta noite nós sejamos fortalecidos, encorajados, rendidos ao Teu poderio. Nós oramos assim em Teu nome, Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vivemos nesse período de dezembro um mês muito diferente de todos os meses do ano. Nós estamos numa série, terminando agora no mês de janeiro, na série de Gênesis. Nós estudamos praticamente aí há 2 anos o livro de Gênesis. Nós estamos chegando na reta final. E agora em dezembro tivemos que fazer uma pausa para nós falarmos a respeito do Natal. Também porque o Natal hoje, nos nossos dias, tem sido muito negligenciado. Então, um detalhe interessante, né? Quando chega dezembro, eu saí daqui ontem um pouco tarde, e eu fui ali para o portão, eu dou uma olhadinha assim para ver como é que está o movimento, né? Para dar uma saidinha mais segura, e eu percebi que estava um monte de gente na rua, e assim, um movimento fora do comum. Dezembro, né? Um detalhe importantíssimo, você vai andando pelas ruas, e você vai vendo luzes de todo tipo, não é assim? O mês de dezembro é um mês marcado pelas luzes. Nós temos, de fato, até uma prática muito bonita de colocar lá as luzinhas penduradas, né, nas janelas, fazer essa decoração com as luzes, e a cidade fica enfeitada com luzes. Podemos chamar, de fato, o mês de dezembro um mês cheio de luzes. Mas o que chama a atenção é que, num contexto como o nosso, tem se perdido o verdadeiro sentido mesmo. Qual é a essência do Natal? E nós vamos falar durante esses domingos a respeito do Natal. Esse Natal que está muitas vezes escondido. As pessoas querem, inclusive, passar meio sem refletir qual é o verdadeiro sentido, a palavra, o que de fato refere-se ao Natal. E dentro desse contexto nós vemos aqui uma realidade que nos aponta algo importante.
O texto nós lemos aqui e nós vamos falar de maneira bem detalhada a respeito do versículo 2, versículo 5, versículos 6 e 7. Diz assim o texto que o mundo está em trevas. É interessante porque o mês de dezembro é o mês que mais tem luzes. Mas na realidade é uma tentativa de, talvez associada às festas de final de ano, ao comércio, mas é um contexto onde apenas um mês do ano essas luzes são colocadas. E quando chega o mês de janeiro, guarda novamente as luzes, e nós temos mais 11 meses para viver de certa forma, tendo uma realidade que é: o mundo não brilha do jeito que nós achamos que brilha. Pelo contrário, nós temos na santa palavra de Deus que há uma realidade que não era somente na época do profeta Isaías, mas se estende até hoje. O mundo está em trevas. O Natal contém muitas verdades que nós vamos estudar nesses próximos domingos, mas nós precisamos entender uma que ela é basilar. Qual é? O mundo, ele está em trevas. O mundo é um lugar escuro e nós precisamos enxergar na pessoa de Cristo que nós, somente em Cristo, encontramos a luz verdadeira. Todo o restante é maquiagem, todo o restante é uma tentativa humana, e nós vamos abordar muito sobre isso. Mateus, falando a respeito, citando o profeta Isaías, no capítulo 4, versículo 16, aqui na projeção, diz assim: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou. A realidade, amados irmãos, é que independente do século, teve até um período na história que eles chamavam de período das trevas, né? Um contexto ali da era medieval, talvez porque apelidaram devido a pouca produção intelectual, pouca produção artística, aí eles deram esse nome, época, período das trevas. Nós vamos ver que não é relacionado à situação de produção do homem, porque o contrário também não trouxe luz. O texto está dizendo que Jesus, o povo que vivia em trevas, viu uma grande luz, uma luz raiou. E quem é essa luz? João, capítulo 1, verso 9. Olha só o que diz João, Evangelho 1, 9 e 10. Diz assim: pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Notem que na primeira parte, eu li na revista atualizada, diz assim, versículo 9. Volte para mim o 9. O Verbo estava no mundo, 9, né? A saber, a verdadeira, o quê? A verdadeira luz. A palavra de Deus apresenta que a verdadeira luz agora chegou ao mundo. O Verbo de Deus, o Verbo que quando foi criado todas as coisas, ele agora vem em forma humana. E diz o texto, o Verbo estava no mundo, e no meio desse povo, mas esse povo, o mundo, não o reconheceu. Ele foi, digamos assim, desprezado como uma luz que não era importante ou necessária. Essa é a palavra, desprezado. Nós temos nessa relação algo importante a refletir. Mas por que de fato o mundo está em trevas? Por que o mundo está em trevas? Essa palavra trevas, nós temos dois aspectos na palavra de Deus que nos apresenta o sentido. Trevas no sentido de maldade, sofrimento. Nós temos esse contexto onde o mundo é um mundo mau. O mundo em trevas é um mundo onde a marca é o sofrimento. Nós vivemos num mundo de lágrimas. Como alguns já disseram, um mundo de lágrimas. Sofrimento. Veja a época de Jesus. Quando Jesus nasceu,
Os seus pais, ali José toma uma decisão. Aquele que era o homem ali responsável por criar Jesus, sendo ele filho de Deus, de fugir da sua região, porque o governador queria fazer o quê? Matar as crianças. Você já imaginou a cena cruenta que foi esse infanticídio coletivo entre os judeus? Um líder político, um líder que tinha a condição de legislar em favor do povo, manda matar crianças. Mas isso não é somente nesse contexto ali. Nós temos ali naquela época e também temos hoje, quanta injustiça, quanta gente que produz o mal em lugar de produzir o bem. O dever deveria ser produzir o bem, mas produzem coisas terríveis. Nós temos na época de Jesus, gente que passava necessidade, gente que tinha a necessidade de mendigar na porta do templo, gente que passava por necessidades físicas, emocionais, leprosos que eram abandonados fora da cidade. Ah, mas pastor, não tinha recursos. Não tinha recurso de fato, mas sobretudo você nota todo esse caos, esse mundo em trevas, em sofrimento. Você vê opressão, você vê famílias em cacos, você vê angústia sem fim. E isso, amados irmãos, se fosse somente no período de Jesus, nós diríamos assim, alguma coisa foi resolvida. Mas se repete nos nossos dias, não é assim? Nós vemos tudo isso nos nossos dias, no século 21. Essa realidade, amados irmãos, nós temos então porque o mundo está em trevas. O outro sentido de trevas é justamente a relação de o homem sabe que não está legal. Os sociólogos chegam nessa conclusão. A sociedade está em caos. Você pensa bem, 2021, nós temos que tratar com as crianças sobre bullying, não é assim? Tem que trabalhar. E vai ter que trabalhar a vida toda, pode até diminuir, mas o coração do homem é corrupto, então a vida toda vai ser uma produção tentando resolver as trevas que existem na sociedade. Mas tem um detalhe, qual o sentido aqui a trevas? É porque o homem, obscurecido pelo pecado, ele deseja resolver os problemas sociais, comunitários, familiar, pessoal, de maneira própria. Ele tenta resolver com as próprias mãos os problemas que o mundo enfrenta. Nós temos uma realidade interessante, né? Um grande, é aquele que inventou a ré no foguete, Elon Musk. Ele falou assim, me dá aí a conta da fome mundial. Quanto que eu preciso desempenhar? Quem já viu falar sobre isso? E ele falou assim, olha, vocês me dêem a conta, a gente paga os problemas aí de fome no mundo. Demorou um tempo, mas aí o pessoal também da ONU falou assim, é 6 bilhões. Dá para você aí só, salvo engano, era 5% da renda, do patrimônio dele, né? E aí ficou um jogo de empurra agora. Porque, por um lado, o Musk está falando assim, se vocês me falar certinho e apresentar aonde vai ser aplicado tudo, transparência, não está errado até aí, né? Nós vamos fazer mesmo. Mas se tem verdade nesse coração, só Deus pode discernir, né? E do outro lado também o jogo de empurra. Não, mas nós temos um projeto assim, dá para fazer assim, dá para fazer desse jeito. E vou dizer uma notícia, só vai possivelmente resolver esse problema quando o filho da perdição, o ímpio, aquele filho da iniquidade se levantar. É possível que o anticristo resolva a fome do mundo. É muito provável. Mas enquanto o mundo estiver aqui, o homem não conseguirá solucionar os problemas sociais, caóticos, os problemas emocionais que carrega. Você vê um detalhe interessante. Nós temos aqui no capítulo 8 de Isaías, uma prática que acontece hoje. Quer ver? Isaías 8, versículo 19. Diz assim,
19 e 20, Isaías 8. Quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos que sussurram e murmuram. Será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, ou seja, se eles, os homens, não tiverem a Bíblia, a lei e o testemunho dos profetas, se isso não for a bússola, o GPS de uma nação, olha o que vai acontecer: jamais verão a luz do alvorecer. O homem, se não tiver Deus como referencial, jamais encontrará luz. O texto diz que a nação de Israel estava praticando consulta a médiuns, consulta a feiticeiros. É mais ou menos aquele crente que ele se converte, ele caminha com Jesus, e aí a primeira oportunidade que ele conversa no elevador, ele fala assim: pois é, você está bem? Estou bem. Aí a pessoa falou: não, porque é época do ano agitada. Aí ele falou assim: pois é, eu sou de Áries, eu não tenho problema com essas coisas. É crente que acredita em signo. É crente que pega o horóscopo para ver assim: será que terça-feira eu visto verde ou azul? Talvez eu feche mais negócios, Tiago. No caso, você, né, que fecha muito negócio. É crente que tem nome de crente. A nação de Israel estava vivendo isso, mas ao invés de colocar os olhos nos céus, colocou os olhos na terra e procurava solucionar os problemas que eles tanto sabiam que eram reais, problemas verdadeiros, problemas familiares, sociais, problemas que estavam distribuídos em toda a ordem, mas os olhos desses homens estavam na solução do mundo. Amados irmãos, isso é muito sério. É tão sério porque isso está acontecendo não só com Israel. Na época do profeta Isaías, nós vemos essa tentativa da sociedade, e inclusive a igreja, tentando solucionar os problemas que possuem, dando ênfase a tanta coisa, como por exemplo, nos nossos dias, nós vivemos uma tentativa de consertar o mundo. Tem crente, tem cristão, que ele entra numa briga por causa do partido político dele. E ó, irmão, você pode ser o de direita mais azul, que aqui no Brasil é azul, não sabe dizer é vermelho, né? Você pode ser o cara mais conservador. Se você entra numa discussão, acreditando piamente que a grande solução da sua nação é o sistema político, eu quero te dar uma informação. Você pode estar bem intencionado, mas se você não deixar bem claro nessa conversa, nessa discussão que você gastou tanto tempo em apresentar Cristo, você quer solucionar os problemas do mundo com o partido político, com o conservadorismo, e isso tudo é pouco para resolver as demandas que nós enfrentamos no dia a dia, que é o caos do maior genocídio que acontece. Essa palavra nem se encaixa bem aí. Mas qual é a doença que mais mata no mundo? Falei hoje de manhã. Vocês perceberam que a pesquisa não sai no G1? No G1 só fala de pandemia, quando tinha pandemia. Agora fala de outras doenças. Aparece uma doença lá na China, não. Na China estamos cansados. Lá na Somália, lá na Espanha, já sai no noticiário, não é assim? Para deixar a gente bem assim, já animado para enfrentar o 2025. Mas não sai as estatísticas da doença chamada pecado. Não sai. Essa doença mata todos os dias milhões. E a solução não é encontrada entre as pessoas. Há poucos dias atrás eu contei um rapaz de uma banda, um cantor, foi fazer uma turnê na Argentina, salvo engano, se jogou, segundo andar, não foi, Rafa? Terceiro andar, se jogou.
usou drogas lá, maluco, doido, ficou doido. E se jogou do terceiro andar, rico, famoso, mas com um buraco gigante na alma, consumido pela consciência pecaminosa, sem solução e sem esperança, cansado de viver. Eu sempre lamento a morte do Chorão. Vocês nem sabem quem é Chorão. Essas três aqui na frente, misericórdia. Mas é uma tristeza ver um homem com capacidade de criar, mas rendido a um problema que afama o dinheiro. O entretenimento não pode resolver o vazio da alma e a angústia do pecado. Ela consome e ela leva à condenação, ela leva à morte, ela leva ao afastamento de toda dádiva de Deus e trevas eternas. Nós vivemos uma época de especialistas hoje. Tem especialista para criar criança de 0 a 1 ano, especialista para 2 a 3. Hoje nós temos especialista para dizer, olha, olhei bem para os olhos do seu filho, tem esse diagnóstico, pode saber, pode voltar, compra todos os remédios na Drogazil, cada dia eles abrem mais uma farmácia. E nós endeusamos a psicologia. Quando dizia Camila, pastor, não gosta da psicologia. Eu vou ter que fazer o curso. Com 70 anos eu quero estar consultando e cobrando caro, Sueli. Quer consulta? Você é crente da minha igreja? Se for ser crente da minha igreja, eu falo assim, irmão, aqui é pastoral. Você é um miserável pecador, renda-se a Jesus e caminha com Ele com a palavra nas mãos. Você vai ver a solução. Aqueles que vêm de fora é 350, irmão Luiz. Você vem cá, senta aqui, conta seus problemas todos, eu sou bom ouvinte. Escuta, eu vou ser um bom ouvinte, vou escutá-lo. E no final você paga depois de 1 hora só, Irene, 50 minutos avisa, deu já o tempo, 350, ela te ouviu, você saiu assim com aquela cara de pastel, e ela mais uma vez fala, mais um atendido. Irmãos, presta bem atenção. É bom, eu já fiz terapia. Não é ruim, mas isso não pode ser uma muleta na sua vida. Isso tem que ser uma questão talvez momentânea. Talvez por uma falta de um pastor, eu procurei a terapia, porque eu vou dizer, às vezes o pastor não está aqui conosco, a gente fica meio sozinhos. A realidade é que você precisa, eu falei para a Roberta, a nossa conselheira bíblica. Você precisa de um conselho? Precisa de uma mulher madura para te aconselhar, só que ela vai pregar para você. Tem que ser desejoso da palavra, porque se não for, não vai querer ter 2 encontros com ela. Ela vai falar aquilo que a palavra de Deus fala. E amados irmãos, nós precisamos dizer, olha, eu realmente valorizo aquilo que a ciência descobre, aquilo que os remédios trazem, mas sobretudo, os meus olhos em primeiro lugar, antes da consulta, eu digo, Senhor, abençoe e direcione minha vida e minha família. A nossa solução vem dos céus, a nossa solução vem do Senhor. Nós temos, como eu disse no início, no período de Jesus, fome, escassez, andavam de pés no chão, pés de sandálias. O que chama atenção é que a história marca um período chamado a Bela Époque. É o período de bela luzes, iluminação. O maior símbolo é a Torre Eiffel, lá na França. No final do século XIX, início do século XX, 1900, 1902, 1903, a sociedade europeia ocidental viveu o melhor das tecnologias. Criou-se o carro. Criou-se naquele período um desenvolvimento tecnológico maravilhoso. A química foi cada vez mais estudada, aperfeiçoada. Nós temos um período que nós chamamos aí o período dessa bela época, que é a tradução,
de que o homem achou que ele teria uma sociedade agora, já que agora tem tecnologia. Naquela época foi inventado o telégrafo. Naquele período, pouco tempo, o telefone. Nesse contexto, o mundo disse assim: nós agora desfrutaremos de um mundo muito diferente. Tudo o que passou nesses séculos atrás, nós não tivemos ciência, nós não tivemos tecnologia, e agora nós temos tudo isso. A França, ela era a referência dessa época de luzes. Nós temos esse contexto, pessoas cada vez mais voltadas ao cientificismo. Nada contra, até certa forma. Porque nesse período, meus irmãos, quando as coisas pareciam que estavam caminhando de maneira que a luz foi encontrada, estoura o quê? A Primeira Guerra Mundial. Você lembra dos aviões? Foram usados para lançar bombas sobre a cabeça das pessoas. Você lembra a indústria química? Os gases foram inventados, criados para lançar sobre os inimigos. Foi uma época onde aquilo que era bom, que a sociedade criou, na verdade se tornou algo terrível. A Primeira Guerra Mundial marca um símbolo que o homem, quando ele por si só deseja solucionar os problemas, ele falha, ele jamais conseguirá. E nós sabemos muito bem por quê. Porque o homem, depois que foi separado de Deus, porque Deus fez uma aliança, e essa aliança continua, irmãos, sobre todos, os que entenderam que Deus fez a aliança, quebrou a aliança, e que agora está aqui nesse culto, dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor me alcançou, porque eu quebrei realmente a aliança, eu sou um pecador. E essa aliança continua sobre aqueles que não reconhecem que Deus criou todas as coisas, deu a vida, deu essa capacidade intelectual que nós temos, mas eles viraram as costas para Deus, e um dia terão que prestar contas diante desse Deus que havia feito uma aliança quando criou o homem e a mulher. Notem, amados irmãos, há um desejo frenético, exuberante, numa tentativa de colocar a ciência, de colocar o materialismo como uma solução. Os governos, a cada dia mais, ficam empenhados em questões que eles pensam: não, se esse governo for de direita ou de esquerda, vai solucionar os problemas. Amados irmãos, nós sabemos que temos muitos problemas quando temos maus governantes. Mas nem mesmo o melhor governante trará a solução, trará a luz que é necessária para resolver o problema do homem, do ser humano. A palavra de Deus nos apresenta agora, então, algo que nós vamos observar. Eu quero só lembrar uma frase que me chamou bastante atenção. A frase citada pelo pastor Tim Keller é a seguinte: ele cita, que saiu no New York Times, a seguinte frase: o sentido do Natal é que o amor triunfará e conseguiremos construir um mundo de união e paz. Esse é o que eu gosto de chamar, sempre brinco aqui, esse é o espírito natalino do homem. Chega no Natal e fala: não, agora tem o espírito natalino e nós vamos resolver o problema social, caótico. O homem desejando resolver os próprios problemas. Se nós tivermos um equilíbrio, não resolvemos os problemas. Não preciso nem citar, mas se você der uma aumentada na história, a Segunda Guerra Mundial acontece num avanço tecnológico, onde a Alemanha, ali com todo o contexto, estoura a Segunda Guerra Mundial. Mais de 6 milhões de pessoas mortas, confiadas também num partido também, né? Não deixa de ser isso. E o mundo entra em caos. A proposta desse mês de dezembro, a proposta da palavra de Deus é que nós temos uma esperança verdadeira. A luz verdadeira é apresentada. E como ela é apresentada, nós vamos ver alguns detalhes sobre ela.
Eu quero destacar a respeito dessa proposta do Evangelho, a proposta da palavra de Deus. Lá em João capítulo 8, versículo 12, diz assim: de novo Jesus falou dizendo: eu sou o quê? A luz do mundo. Quem me segue não andará onde? Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus declarou isso: eu sou a luz do mundo. O que significa luz? Se você observar, nós temos aqui no profeta Isaías, capítulo 9, diz assim, versículo 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A ideia aqui é de um sol resplandecente, como nos nossos dias agora em dezembro, né? 5:30 da manhã, eu estou vendo muita madrugada ultimamente, Tiago. Você já orou por mim, Tiago? Ao invés de dar essa santa risada? Chegou em mim hoje e falou assim: pastor, vai dormir à tarde hoje? Assim, você está pegando informação aí. Só porque eu não dormi bem? 5:30 da manhã o sol brilha. Capítulo 1 de Lucas, verso 78. Olha só o que diz a palavra de Deus. Esse aqui é o profeta. Foi colocado como profeta. Ele é pai de João Batista. Jesus ainda não tinha nascido. Zacarias, ele profetiza assim: graças à profunda o quê? Misericórdia de Deus, do nosso Deus, pela qual nos visitará. Quem que vai nos visitar? O sol nascente das alturas. É essa relação que o Evangelho, a palavra de Deus, apresenta sobre Cristo. Ele é o sol. Ele é a relação onde o sol é que traz vida. Tem um versículo muito conhecido que é lá em Atos 17, 28. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Sem sol não há vida. Se o sol se apagasse hoje, todos nós congelaríamos. O sol dá vida, o sol nos sustenta, o sol nos alegra. Tem países onde há pouca incidência do sol e as pessoas tendem a ser mais melancólicas, mais doentes. Olha só, não precisa ir muito longe não, 2024, José Alves, tem gente que só fica debaixo da luz aqui tem que tomar sol, o sol faz bem, é vida, é saúde. A relação é que Cristo é anunciado pelo profeta Isaías, é como aquele que de fato, ele de fato sustenta todas as coisas. O Criador, o nosso Deus Pai, ofertou vida e sustento nessa caminhada aqui, por meio do seu Filho. Nos ofereceu uma aliança. Nós temos a dádiva de ter no sol. O sol representa o quê? Primeira coisa, quando você encontra um lugar escuro e está procurando alguma coisa num quarto, o que você faz? Acende a luz. Sai de carro, numa escuridão, o que você faz? Liga o farol. Luz, o sol, representa discernimento do que é verdadeiro e do que é falso. Discernimento de você estar no caminho seguro. Amados irmãos, nós temos vivido um tempo onde as coisas parecem ser verdades. As pessoas se agarram a isso, mas na verdade se frustram. João 8:32, Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí ele responde, versículo 36, o que ele responde? Olha só, vamos juntos? Se pois o Filho, para aí, se pois não é a sua conta bancária, não é a sua saúde de atleta, não é aquele casamento que você tanto deseja, se o Filho,
os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Vocês serão verdadeiramente livres. A palavra de Deus nos apresenta então, Deus é essa luz e nele não há treva alguma, 1 João 1,5. Esse plano de Deus em ser a nossa luz, o nosso sustento, tudo que fazemos e nos movemos, sendo Deus o nosso referencial, é uma oferta a nós e nós vamos falar sobre ela. O sol é belo, a luz, ela dá ao homem alegria, é uma relação de beleza e também de satisfação. É de fato nós experimentarmos quando essa luz vem sobre nós e nós podemos experimentar de uma sensação gostosa. Essa relação com Deus é da mesma maneira. Quantas vezes Deus nos visita de maneira num mundo tão agitado e o nosso coração se alegra porque Ele se revelou nas nossas vidas. A palavra de Deus nos mostra uma frase de Santo Agostinho, na verdade a frase que ele cita, eu vou citar primeiro aqui ele, diz assim: o nosso coração não tem sossego até encontrar descanso em Ti. Deus é o que nos alegra. Deus é o que nos sustenta. Deus é o que nos faz caminhar sem surtarmos nesse mundo tenebroso. A palavra de Deus nos mostra, tem mais uma frase de Agostinho que diz o seguinte: mesmo quando você parece desfrutar de outra coisa qualquer, Deus é a real fonte de alegria. Quantos têm filhos aqui? É uma bênção, não é? A gente não dorme, mas é uma benção. Você vê o sorrisinho, você quase derrete. Estava dançando, assistindo louvor com ela. Ela dá aquele sorriso, vamos continuar. É gostoso, né? Aí eu olho para ela e eu me lembro, Senhor, ela é herança que vem do céu, o Senhor é quem me deu, ela pertence ao Senhor. Em objetivo final, tudo procede da mão de Deus que nos alegra. Eu disse hoje pela manhã, você tem prazer no seu trabalho? Tem alegria no que você está fazendo? Para um pouquinho e fala assim, obrigado, porque eu tenho satisfação em trabalhar com essa área. Estou feliz com essa vocação que o Senhor me deu. Tudo procede das mãos do Senhor, o que você ama vem dEle, e é passível de ser amado por trazer a assinatura dEle. Toda alegria se encontra, na verdade, em Deus, e qualquer coisa que você desfrute é um derivado, pois o que de fato está procurando é Ele, saiba você disso ou não. As pessoas estão buscando satisfação fora da luz, fora da pessoa de Deus, resplandecer da luz. Só Deus, então, tem essa dádiva para poder fazer isso. A alegria que nos falta, nós não somos capazes de gerar alegria. Isso é impressionante. Quarta-feira eu fui num PG diferente aí. Eu fui convidado e fui, Marquinhos. E eu fui lá, e eu falei assim, o quê? Nós estudando Romanos, vai Romanos 10. Vamos falar sobre vida cristã, fé verdadeira e não religião, confessar com a boca e crer com o coração verdadeiro. E de repente estou lá falando, o rapaz levanta a mão assim e falou dessa maneira. Sabe, eu estava ontem refletindo. Eu estou com tudo já bem encaminhado. Eu tenho minha esposa, eu tenho a minha filha, eu tenho o meu sustento, eu tenho a minha casa, e foi contando. Mas ontem eu falei assim, eu estou precisando de alguma coisa. Eu estou incomodado já faz tempo. E aí, para a glória de Deus, ele falou assim, o texto que você leu fez todo sentido. O texto que nós estávamos lendo, apontando para a pessoa de Cristo, e ele dizendo, eu não estou mais encontrando porque já tenho. Eu não estou mais satisfeito porque tudo que eu pensava que eu precisava, eu já encontrei, mas ainda me falta.
E você falando da palavra de Deus aí agora, fez todo sentido no meu coração. Amados irmãos, o convite do Evangelho, à luz da profecia de Isaías, se cumprindo na pessoa de Cristo, é o convite que Deus ofertou à luz do mundo. Ele ofertou essa luz para que nós agora pudéssemos encontrar nele satisfação. Satisfação que o materialismo não vai trazer. Satisfação que a sexualidade fora do casamento não vai trazer. Satisfação que esse mundo egocêntrico não vai trazer. Mas que Cristo, Ele nos traz. A palavra do Senhor, Isaías 9, 2. Resplandecer. Os versículos 6 e 7 são os mais conhecidos. Olha só, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, pois ele é maravilhoso. Diz o texto também, versículo 6, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Olha só, um menino tem todos esses adjetivos, porque esse menino é Deus. Esses adjetivos são categóricos para somente Deus receber. Um menino nos foi ofertado. O Natal é a oferta de um menino. Mas notem, não apenas de um menino. Nós temos agora um Deus forte, um Deus que está de maneira presente, intervindo na história dos homens. Esse Deus agora, ele se mostra e se revela, onde ele vai ter que ser confrontado pelos seus olhos e pelo seu coração. Diante desse menino que nasceu, cresceu e é o nosso Salvador, mas Jesus, diante dele, não há condições de se tornar alguém que só segue Jesus. Sabe aquela pessoa assim, eu sigo ele, eu sigo. Diante de Jesus sempre houve só dois comportamentos. Nós temos diante dele pessoas que ficavam com medo, na verdade são três. Pessoas que ficavam com medo e que ficavam muitas vezes furiosos. E outra decisão é aqueles que se ajoelhavam diante de Cristo. Amado irmão, o verdadeiro sentido do Natal é se você entender que aquilo que foi ofertado por Deus, um menino nos foi ofertado, o próprio Deus se fez homem, mas diante de Cristo, você tem uma decisão a tomar. Não dá para você ser assim diante de Cristo. Olha, eu até acho ele interessante. Ou você o reconhece, ou você se prostra, ou você ficará naquele grupo que talvez, digamos assim, tinha uma simpatia. E eu me lembro do jovem rico que ficou nesse contexto e o Senhor não o chamou. Na verdade, o chama e ele rejeita, né? Ele prefere amar aquilo que a vida, o dinheiro que ele tinha. Diante de Cristo, nós não temos a condição de ficarmos indiferentes. A proposta é simples: ou nós estaremos diante dele com o nosso coração inteiro, e ele é Senhor das nossas vidas, ele é o sol das nossas vidas, ou ele será apenas aquele que nós achamos que conhecemos, e não temos uma relação direta com ele. A proposta da palavra de Deus, do Evangelho, nos mostra que esse bebê que nasceu no Natal, é o Deus Todo-Poderoso, e você deve servi-lo por inteiro. Amados, hoje nós vivemos uma época onde, de fato, hoje eu falei aqui pela manhã, para que glorificação, se não tem sofrimento aqui? Glorificação é o último estágio da salvação para quem viveu nesse mundo lutando contra a própria natureza, lutando contra esse sistema e dizendo: eu não vou me deixar levar por esse mundo, porque o sol da minha vida é Jesus Cristo e a minha vida está rendida inteira a Ele.
Esse é o convite do Evangelho. Tem um outro aí. É um evangelho blasé. Continua com a sua vida do mesmo jeito. É Natal. Faz uma cesta, ou melhor, uma ceia. Lembra de Jesus e volta janeiro a viver a sua vida. E talvez, com vida, em dezembro que vem, você se lembre que Deus ofertou o melhor dele para ser o sentido da sua vida. Nós não temos outro caminho, ou nós reconhecemos Ele como o Senhor das nossas vidas e pedimos que Ele dirija as nossas vidas, ou nós teremos apenas em Cristo um amuleto, uma esperança vaga e vazia, e o coração vazio, caminhando diante deste mundo sem segurança, sem paz. O texto diz também que Ele é chamado de, versículo 6, do capítulo 9, maravilhoso, qual que é a outra palavra? Conselheiro. Por que conselheiro? Olha que interessante. Aquele que deseja, aquele que apresenta o convite, que ele apresenta o convite para ser o sol da sua vida, ele diz assim para você: você nasceu aonde? Nasceu aonde, Alex? Eu nasci numa estrebaria. Você foi maltratada? Você foi abusada? Eu vivi esse mundo que você vive. Eu vivi o contexto que vocês conhecem. O nosso Salvador, aquele que é a luz para o mundo, é aquele que é conselheiro, porque Ele conhece cada realidade que você enfrenta. É aquele que viveu este mundo intensamente, sabe o que é padecer, sabe o que é enfrentar as crises, porque Ele vivenciou isso aqui. Por isso Ele pode ser o seu conselheiro, por isso Ele pode de fato direcionar a sua vida. Amada irmã, tantos dilemas internos que nós temos, saiba de uma coisa: a luz do mundo se fez homem e conhece cada crise que você vivencia. Cristo Jesus. O Natal mostra que Ele sabe o que você está passando. Quando você ora a Ele, Ele sabe o que é enfrentar as adversidades que você enfrenta. Amados irmãos, a palavra de Deus nos mostra que nós não temos como ter outra resposta a não ser reconhecer que nós não conseguiremos, por si só, encontrar saída que não seja aceitando o convite gracioso de Cristo Jesus para ser a nossa luz. E eu quero ler um resuminho aqui que eu destaquei, diz assim: Jesus é a luz divina do mundo, por trazer uma nova vida para substituir a nossa apatia espiritual, para que possamos ver a verdade que nos curou da cegueira espiritual, porque Ele é a beleza que anula os nossos vícios ligados a dinheiro, sexo e poder. Tim Keller usa muito isso. Um pastor que foi pastor na região de Wall Street, nos Estados Unidos, ele tem um livro que fala sobre esses deuses falsos. Está cheio de falsas luzes querendo dirigir a sua vida. Talvez uma dessas áreas quer se levantar no seu coração e dominar a sua vida. Saiba de uma coisa: o resultado é angústia e decepção. A palavra de Deus nos apresenta que esse maravilhoso conselheiro, ele viveu esse mundo de maneira santa, ele viveu esse mundo e se entregou na cruz, para que você hoje experimente nele satisfação plena. E eu quero encerrar. A luz da graça é um convite. Pega capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu,
o que foi feito também? Vamos juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho. Não somente um menino nos nasceu, um filho nos foi ofertado. Eu gostei do exemplo que o Tim Keller deu, porque eu me identifiquei. Se alguém chegar nessa época, a gente até pensou em fazer um pequeno grupo com um amigo oculto, né, Irene? E na hora do presente, eu pegasse e fosse um programa de academia free, paga, por 3 meses, eu ia olhar bem para o negocinho, olhar bem para o irmão, se fosse um machado, né? Eu falei assim: ei, pecador, você conhece a meu dilema, hein? Sabe que eu preciso disso mesmo. O que eu teria que fazer? Essa é a primeira opção. A segunda é rejeitar. A segunda é falar: não preciso, não. Amados irmãos, a oferta de Jesus como Filho de Deus é uma oferta graciosa. Ela é uma oferta que nos é dada para que nós reconheçamos Ele, tendo nós entendimento que precisamos dEle. Mas é uma oferta graciosa, não é pelos seus méritos. Olha só o que diz o versículo 5. Diz assim: porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. O que significa isso? A salvação não é pela bota de guerreiro que você coloca, não é pelo seu desempenho, a salvação não é pelo tanto de experiência que você tem em batalha, o quanto que você foi vencedor. A graça da salvação é receber Cristo Jesus como Filho de Deus ofertado a você, e você fazer dele o presente maior que você tanto necessitava. Qual é o convite? Assim como eu preciso da academia, você hoje dizer ao Senhor: Senhor, eu desejo de fato que o Senhor seja o sol da minha vida, o Senhor seja a luz da minha vida, porque o Senhor veio a esse mundo no Natal, o Senhor nasceu entre os homens, para que a salvação fosse não pelos meus méritos, não pela minha capacidade, pelo contrário, eu sou indigno disso, mas eu recebo a tua oferta, e pela graça do Senhor, eu quero então entregar-me totalmente a ti. Eu quero então convidá-lo, meu irmão, minha irmã, nessa noite, o que você fará com essa oferta apresentada pela palavra de Deus? Eu repito, nós vivemos uma época onde as pessoas acham que sendo simpatizantes, lembra? Antigamente usavam as religiões paralelas aí, agora a gente pode dizer hoje aqui no meio da igreja evangélica, se você fizer de Jesus apenas alguém que você fala: não, eu acho interessante, mas eu nunca aceitei o convite que ele fez. O convite é: se renda ao Senhor Jesus, confesse que você necessita dele, confesse que você deseja fazer dele o centro da sua vida, não leve Jesus na caminhada de qualquer maneira, mas diga: Senhor, que o meu coração seja totalmente teu, que eu possa celebrar mais um ano, completando o Natal, mais um ano que o Senhor me dá, com a lembrança que o Senhor nasceu para ser o Senhor da minha vida. Fique em pé, vamos orar. Eu quero convidar você